quais são esses doces que eu posso consumir após o almoço que não vão aumentar o meu manequim. Eu vou revelar aqui pra você que você pode consumir qualquer doce, qualquer um. Eu vou dar um exemplo. Chocolate, se você quer comer um chocolate após o seu almoço, você pode comer, isso não vai aumentar o seu manequim, né? O pessoal que gosta de comer lá um docinho daqueles de infância, que lembra a infância lá, docinhos variados, doce de leite, doce de amendoim, você pode comer. E não vai aumentar o seu manequim, tá? Eu quero tomar um sorvete, eu gosto de tomar um sorvete, ou gosto de comer uma balinha logo após o almoço, e não vai aumentar o seu manequim. Você vai comer o doce para matar a sua vontade e não a sua fome. Então, aquele momento que você comia uma quantidade absurda de doce, uma quantidade muito grande, que isso sim vai atrapalhar o seu processo de redução de medidas, você consegue controlar. Ou seja, você come uma quantidade pequenininha. Chocolate é um alimento que eu gosto, eu vou comer. E tá tudo bem, você vai comer e não vai ser isso que vai atrapalhar o seu processo, porque a quantidade é pequena. Por mais que seja um chocolate ao leite, por mais que seja um chocolate branco que você goste, ou eu lá vou comer um bombonzinho, vou comer 2 unidades de bis, entende? Então você consegue controlar a quantidade. É por isso que eu sempre gosto de frisar. Quando a gente fala em redução de medidas, emagrecimento, perda de gordura, não existe nenhum alimento que deve ser proibido. As mulheres acabam se descompensando e comendo doces em excesso justamente por isso. Porque tem aquela pico de insulina, cai a insulina, vontade de doce, doce, doce e açúcar. E quando a gente consegue controlar isso e com coisas básicas, vai ajudar ainda no seu processo de redução de medidas. Você vai falar, Carol, mas como que se eu comer um doce vai me ajudar a reduzir medidas? É claro, porque se você restringe demais, a hora que você começa a comer, você come em excesso. E o problema todo é comer em excesso. O que faz as pessoas engordarem, ganharem peso, é comer em excesso. É você comer meia barra de chocolate todo dia, é você comer uma barra de chocolate todo dia, é você comer uma caixa de bis após o almoço. É isso que vai comprometer o seu processo, é isso que vai fazer você ganhar peso. Então, eu sempre indico, eu sempre falo, se você quer emagrecer, se você quer reduzir medida, coma doce. Porque você mata a sua vontade, só que coma de uma forma equilibrada. Só que se você não usar esses tipos de técnicas que ajudam a diminuir essa vontade, isso vai ficar muito mais difícil. Então, é muito mais simples do que vocês possam imaginar. É muito mais tranquilo e muito fácil de ser resolvido, né? É muito tranquilo. É só vocês aplicarem realmente essas técnicas aí, tanto no almoço quanto no jantar, e comam o seu docinho em paz. O que eu preciso fazer para reduzir essa vontade? Você tem que preferir sempre os carboidratos integrais ao invés dos brancos. Por quê? Porque os carboidratos integrais, eles têm mais fibras na composição. Ou seja, eles vão dar mais saciedade. Eles têm um índice glicêmico mais baixo. Ou seja, vai evitar esses picos de insulina. Sobe a insulina, cai demais. Sobe a insulina, cai demais. E fica dando essa vontade de comer doces. Entende? Os alimentos que têm índice glicêmico mais baixo, que são os ricos em fibras, eles impedem que isso aconteça. Número 2, sempre incluir uma fonte de proteínas magras nas refeições, nas grandes refeições, tanto no almoço quanto no jantar. Por quê? Primeiro, porque a proteína ela tem um poder de saciedade muito maior, né, do que os outros macronutrientes. Então, quando você come a proteína, ela tem absorção mais lenta, ou seja, ela precisa de mais metabolização do nosso corpo, né, para que ela seja realmente digerida. Então, você come e fica saciada por muito mais tempo, entende? Então, isso é muito importante. Quando você inclui boas fontes de carboidrato com boas fontes de proteína, esses picos de insulina dos carboidratos diminuem, por mais que sejam os brancos, porque a proteína, ela tende a reduzir a carga glicêmica dos carboidratos, justamente por essa absorção ser mais lenta. Terceiro ponto que vocês precisam incluir aí na rotina alimentar para reduzir essa vontade de comer doce: incluir legumes, verduras e vegetais. Ai, Carol, mas que clichê. Precisa, tá? Primeiro, pela quantidade, né, de benefícios que esses alimentos trazem com uma quantidade calórica muito pequenininha. Muito importante. E segundo, legumes, verduras e vegetais têm uma quantidade muito rica de fibras na sua composição também,
Mesma coisa lá dos carboidratos integrais. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer para reduzir essa vontade de comer doce? Tem. Duas coisas fundamentais. Agora eu vou falar o que você não pode e não deve fazer que vai piorar a sua vontade de comer doce logo após as refeições, tá? Principalmente logo após o almoço, que é quando bate aquela vontade enorme de comer doce, tá certo? Número 1, não restrinja a sua alimentação. Restringir a alimentação é fazer aquelas dietas extremamente restritas, tá? Que você come muito pouco, que você se priva demais de comer os alimentos. Não faça isso. Por quê? Porque senão vai acontecer exatamente, vai faltar calorias. E a sua vontade de comer doce vai aumentar, porque quanto menos calorias você consome, né, quanto menos fibra tem na tua alimentação, quanto menos alimentos que te deem saciedade você ingerir, maior a probabilidade do seu cérebro pedir o quê? Energia. Consequentemente, ele vai pedir açúcar, vai pedir doce, entende? Então, quanto mais saciada você tiver durante todo o dia, né, fazer refeições que te deem saciedade, essa probabilidade de você sentir vontade de comer doces é muito menor. Porque muitas mulheres, ó, vou falar uma coisa aqui que é importante para vocês. Muitas mulheres acabam sentindo essa vontade de comer doce para matar a fome e não a vontade. Por quê? Porque come alimentos, faz refeições que não dão saciedade. Número 2, também você não deve fazer, que isso é um clássico. Toda mulher, quando quer emagrecer, faz isso, que é cortar carboidrato. Nosso corpo, nosso organismo precisa do carboidrato para, né, para que nós tenhamos energia para desempenhar todas as nossas funções. Então, o carboidrato é um macronutriente necessário aí na nossa rotina, a gente precisa consumir. Então, o que você tem que fazer? Você não deve restringir o carboidrato, você deve fazer melhores escolhas. É extremamente simples, é extremamente fácil. Quando você consegue colocar isso na sua rotina, essa vontade de comer doce reduz, diminui a quase zero, entende? Então, você consegue comer lá o seu docinho em uma pequena quantidade, vai matar a sua vontade, não vai precisar matar a sua fome com esse doce, né? Vai se sentir satisfeita, vai ter aquele momento de prazer que você gosta e não vai comprometer em absolutamente nada o seu processo. Pelo contrário, né? Vai ajudar ainda no seu processo de redução de medidas. Você vai falar, Carol, mas como assim? Como que se eu comer um doce vai me ajudar a reduzir medidas? É claro, porque se você restringe demais, a hora que você começa a comer, você come em excesso. E o problema todo é comer em excesso.